Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta para mais uma aula da nossa disciplina da Escola Teológica sobre psicologia cristã, procurando entender e compreender as diversas nuances emocionais, espirituais, físicas do comportamento do ser humano, né? A nossa aula de hoje, a aula 9, nós vamos estudar sobre mais um caso bíblico que envolve também a questão da psicologia cristã. E eu me refiro ao caso do Gadareno, em Lucas capítulo 8, versículo 26 até o versículo 39. Certamente você já ouviu essa leitura, já ouviu essa história da libertação do Gadareno, como envolveu tantas coisas, como envolveu tantos detalhes, a entrada de Jesus em Gadara, a rejeição dos gadarenos acerca do que Jesus fez de libertação na vida desse homem, as características deste homem. Então, a gente começa dizendo que certamente é o pior caso de possessão maligna registrado na Bíblia, o Gadareno. Só que ao olharmos mais profundamente a história do Gadareno, nós percebemos que o milagre de Jesus não foi só de libertação de demônios, de exorcismo, mas também de cura. Ora, quando a gente pesquisa, amados, a história de Gadara, Gadara fazia parte de um conjunto de 10 cidades, chamada Decápolis. E essas 10 cidades eram cidades extremamente oprimidas pelo Império Romano. E segundo os historiadores, Gadara era a região mais oprimida, região onde os judeus eram realmente escravizados. Ao ponto, você percebe ali que havia grupos de muitos gentílicos misturados com judeus, e havia naquela região uma criação de porcos, uma atividade cultural, né, muito forte, contrária às expectativas do povo de Israel. Tal era a opressão, eles tinham que trabalhar com o que aparecesse para trabalhar. E havia muitos gentios, talvez esse criador de porcos fosse um gentio e não um judeu, né? Mas nós observamos que aquela região era muito oprimida. E quando nós falamos isso, é bom entender isso. As opressões, preste bem atenção, uma pessoa oprimida, uma pessoa cerceada da sua liberdade, uma pessoa não reconhecida, faz tanto e não é reconhecida, uma pessoa que não vê resultados do seu extenso trabalho, demorado trabalho, isso cria uma opressão emocional nessa pessoa. E toda opressão ela vai causar ou uma possessão maligna, ou vai causar problemas emocionais, psicológicos nessa pessoa. Ou as duas coisas, mas sempre virá em primeiro lugar exatamente essa opressão emocional e psicológica. A pessoa vai começar a gerar doenças, psicopatias, gerar sentimentos negativos de negação, de anulação, de acomodação, né? Nós observamos, irmãos, quando nós nos relacionamos, evangelizamos, cuidamos de moradores de rua, quanto mais extensa é a história de um morador de rua, mais problemas psicológicos, emocionais ele tem. Ele desenvolve uma realidade fictícia, né? Ele desenvolve histórias na mente, desenvolve situações para que ele possa suportar, né, a rigidez, para suportar o rigor da vida morando na rua. E muitos deles você percebe que ele tem problemas psicológicos, emocionais, né? Um desligamento da realidade. Por que isso? Para suportar a opressão que é dormir na rua. Assim também, o Gadareno, ele também veio a ser endemoniado por tanta opressão que ele sofrera de Roma em Gadara. A possessão demoníaca demorada
causa danos emocionais e mentais, enquanto muitas doenças mentais podem ser confundidas com possessão, né? Se você vai a uma dessas clínicas de terapia, de tratamento psiquiátrico, você vai pensar que aquelas pessoas estão endemoniadas, e boa parte delas não estão endemoniadas, são problemas mentais mesmo, né? Problemas físicos, que começou com problemas psicológicos ou já nasceu com problema crônico mental, né? E eles têm comportamentos como se fossem endemoniados e não são, né? Observamos no gadareno característica de doenças emocionais e mentais. Quando a gente vê que ele não se vestia, ele se rasgava, toda a roupa que colocava nele se rasgava, não habitava em casa alguma, vivia nos túmulos, andava sempre de noite e de dia, ferindo-se com pedras. Tudo isso aqui, amados, era causado pela possessão demoníaca, mas são sintomas também de doenças emocionais, né? Uma pessoa que não liga para o que se veste, né? Uma pessoa que não liga para a sua aparência, ela tem algum problema emocional. Uma pessoa que não cuida de pentear o cabelo, de escovar os dentes, de lavar o rosto, de pôr uma roupa melhor, né? Não cuida, não ama a si mesmo, tem algum problema emocional. Não habita em casa alguma, uma pessoa que não para em casa nenhuma, uma pessoa que anda sempre, uma pessoa que se fere, né? A gente tem notícia de muitos jovens, adolescentes que nos banheiros das escolas se cortam dentro do quarto, né? Quando uma adolescente começa a usar camisas de manga comprida, né? Ou não sai do quarto a não ser de calça comprida, a mãe e o pai devem olhar, procurar olhar se não está se cortando nas pernas, nos braços e com as roupas compridas tentando esconder, né? E diz aqui também essa característica, vivia nos túmulos. O que significa isso? Psicologicamente quer dizer pessoas que têm uma morbidez, gosta de pensar, de andar perto da morte, né? Fala sempre de morte, de morrer. São doenças psicológicas que precisam ser avaliadas. A declaração bíblica de cura e libertação deste gadareno traz também a percepção de cura emocional e mental. O que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido, e olha o que diz aqui, ó, em perfeito juízo, né? Quer dizer que antes era perceptível que ele não tinha o juízo perfeito. Ou seja, a Bíblia dá a entender que além da possessão, ele apresentava a característica de uma pessoa descontrolada, desequilibrada. É interessante notar que muitas possessões malignas, a pessoa não está 24 horas, todos os minutos, todo segundo possessa. Às vezes ela chora, às vezes ela entra em depressão, às vezes ela está normal no sentido de não estar sendo usada pelo demônio, possessa do demônio. Ela está naquele momento, naquele instante de normalidade. Mas mesmo nesse instante de normalidade, você nota a fragilidade. É uma depressão, é uma tristeza, é uma irritação, sabe? Características de uma personalidade doente. Era o que acontecia com o gadareno. Pessoas que são obrigadas a viver em situações extremas de pobreza e sofrimento desenvolvem doenças mentais e emocionais quase como um refúgio para tanta dor que passam, como eu acabei de falar. A mente sofrida, dolorida, pode gerar doenças físicas, as famigeradas doenças psicossomáticas. Veja o sofrimento emocional de Davi pelo pecado não confessado. Ele diz: os meus lombos ardem. Ele sentia ardor, queimação nas costas, no peito. Ele sentia o coração acelerado, né? E andava encurvado e abatido. O que significa isso? Que uma mente sofrida,
não perdoada, não se perdoa, angustiada, dolorida, vai andar desenvolvendo doenças físicas. Já é sabido dos médicos, eles já notificaram isso em muitos estudos, até para nós mesmos. Os médicos dizem que uma pessoa que sofre, não consegue entender as razões, as equações da vida, acaba desenvolvendo doenças físicas, câncer, desenvolvendo hipertensão, desenvolvendo problemas cardíacos, né? O estresse, que é uma questão emocional, acaba se transformando numa questão física, né? Quer dizer, as doenças emocionais podem se concretizar e se tornar uma doença física. Daí é preciso entender, quando Jesus liberta o gadareno, ele não está só expulsando o demônio, tirando o demônio dele, é preciso curar. Toda possessão é uma cura. Por isso que nós, estudiosos da Bíblia, entendemos, não existe lá entre os dons do Espírito Santo o dom de libertação. Por quê? Porque o dom de libertação está dentro dos dons de cura. Não é no plural? Dons de cura. Dons, plural, quer dizer manifestações de cura. E a libertação de um endemoniado é uma cura. Uma cura espiritual, uma cura emocional, uma cura psicológica muito profunda, né? Eu já vi pessoas serem libertas e que nós precisamos, foi necessário fortalecer a mente da pessoa para que ele não voltasse a ficar possesso, porque o inimigo trabalha exatamente nessa fragilidade das emoções, da mente, né? Como foi o caso do gadareno. Eu queria também tratar hoje com vocês sobre o caso da mulher samaritana. Talvez um dos casos mais emblemáticos de psicopatia, uma pessoa que carregava muitas doenças, né? Eu digo aqui um dos casos mais completos de carga psicológica afetando toda a vida de uma mulher de Samaria, né? Ela carregava muitos problemas. Isso foi detectado. Isso é percebido por nós na Bíblia por conta de quê? Do isolamento, né? Ela ia buscar água ao meio-dia e isso fazia com que ela se isolasse das pessoas da cidade. Quem busca isolamento, quem busca ficar separado, quem não quer conversar, quem não quer, algum problema emocional possui. Veja bem isso, né? Uma pessoa que se isola, que procura lugares ermos, que quer ficar sozinho, quer ficar trancado no quarto, põe o fone de ouvido e passa o dia inteiro, tem problemas emocionais e precisam ser tratados. A mulher samaritana procurava o isolamento, né? Ela também tinha bloqueios de comunicação, principalmente com judeus. Como sendo o Senhor um judeu pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela tinha bloqueios de comunicação, né? Não tem pessoas que têm dificuldade de conversar com os pais, conversar com autoridades, conversar com professores. Ele até consegue conversar com os irmãos, mas não consegue conversar com autoridades, com quem tem experiência, poder e autoridade para aconselhá-lo. Ele tem dificuldade. Bloqueio de comunicação são aquelas pessoas extremamente tímidas. Vai falar com você olhando para o chão, olhando para os pés. Nunca conta a história toda. As frases são entrecortadas, porque ela tem bloqueio de comunicação e é algum problema emocional. Precisa também ser tratado. Ela também era cheia de respostas evasivas. A mulher respondeu: não tenho marido. Ela não queria falar sobre o problema mais importante emocional que ela tinha. Ela dava respostas evasivas. Quando você vê uma pessoa que você faz perguntas sobre a família, perguntas sobre como ela está, e ela responde monossilábica, ela responde evasivamente, ela dá uma resposta rápida e já muda de assunto, ela está fugindo da possibilidade de um problema ser confrontado. Veja bem isso.
Pessoas com respostas, conversas evasivas, tanto ela tem um bloqueio de comunicação, ela evita falar com você, como quando fala fugindo, fala se esquivando para não chegar ao ponto de tocar no assunto que ela vai chorar, que ela vai desabafar, que ela vai ser confrontada, né? Você já deve ter visto pessoas assim, né? Religiosidade superficial, né? Ela queria saber onde deveria adorar, porque os pais ensinaram uma coisa, os judeus ensinavam outras. Pessoas com problemas emocionais têm religiosidade superficial, tem uma espiritualidade superficial, muita religiosidade. Muita religiosidade. O choro não é quebrantamento, é uma pré-depressão, é um sentimento de tristeza que ela carrega, né? A oração dela mais parece um desabafo e um protesto de tanta angústia que ela carrega na alma. Sabe, o círculo de oração é um excelente lugar para você fazer um pré-diagnóstico de doenças emocionais. Você bota as irmãs para orar e percebe o uso das palavras, a forma como ela se aproxima de Deus. Isso vai revelar muito o que ela está passando emocionalmente. Muitas conseguem desabafar na presença de Deus, né? E algumas se preocupam demasiadamente com o exterior. Já viu alguém assim? Se preocupa demais com a roupa, se preocupa demais com a aparência, se preocupa demais com a liturgia, se preocupa demais, sabe, com pecados dos outros. E olha, eu já ouvi muito isso. Quando um pregador fala demais de um assunto, é porque ele está tendo problema nessa área. Quando um pregador fala demais da roupa das irmãs, roupa curta, roupa transparente, roupa colada, é porque ele está tendo problema, ele está sendo tentado nessa área. Geralmente é assim. Não é uma regra genérica, mas é uma regra que realmente funciona, né? Aquele pregador que só fala de sexo, só fala de prostituição, só fala de vida fácil, de prostituição na rua, é porque ele está tendo problema com isso. Nós temos a Bíblia. A essência da nossa mensagem é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, a Bíblia é sagrada. Quando você começa a falar demasiadamente de assuntos sobre liderança, questionando, criticando, é porque você está tendo problema com isso. É uma espiritualidade superficial, maquiada. E isso aqui é muito perigoso, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa que não está na apostila, você poderia anotar aí nessa parte de religiosidade superficial. Às vezes as nossas questões emocionais, presta bem atenção, assim como as questões emocionais, as questões de desequilíbrio vazam para a pregação, vaza também para a profecia. Sabia? Há muitas pessoas profetizando na força da sua doença e não do Espírito Santo. É aquele profeta de calamidades, de tragédias, aquele profeta que só profetiza coisa ruim, só profetiza, sabe? Ele tem problemas emocionais. Se você olhar a profecia de João Batista, presta bem atenção que é o estudo de caso de João Batista. João Batista tinha uma profecia e um discipulado muito duro, muito radical. Todos os discípulos de João Batista que foram para Jesus tiveram que ser rediscipulados para tirar a dureza, o rigor, a radicalidade e se tornar um cristão, se tornar uma pessoa mais dada, amorosa, perdoadora, né? Por que João Batista era tão radical? O machado está à raiz da árvore e ele vai juntar o trigo no celeiro e jogar a palha no fogo do inferno que não se apagará. Por que ele era assim? Por causa das expectativas judaicas, né?
Ele queria ver Israel liberto, ele queria ver Roma destruída. Foi o caso de Jonas. Os profetas em Israel, eles carregavam uma carga cultural de escravização, de angústias, de esperanças não cumpridas muito grande. E às vezes isso vazava para a profecia. Tal é que Jesus diz para João Batista: bem-aventurado aquele que não achar escândalo em mim. E aí mostrou o que era o reino de Deus para João Batista, curando os leprosos, pregando o evangelho, e disse João: este é o reino de Deus chegado na terra. Veja só, né? Continuando aqui na mulher samaritana, ela tinha uma frustração emocional reincidente, porque ela tivera 5 maridos e o que estava com ela agora ainda não era o marido. Isso aqui é uma coisa cada vez mais comum nos nossos dias. O quê? Frustrações emocionais. Casamentos acabados, terminados, casamentos de aparência, relacionamentos superficiais, sabe? Muitos conflitos, rupturas entre pais e filhos acabam refletindo na vida eclesiástica, com a dificuldade de obedecer o pastor, com a dificuldade de se relacionar com o pastor, porque se você tem um conflito com seus pais, como que você vai ter um relacionamento pacífico com um pastor? Dificilmente você terá. Há quem diga que quem tem conflitos com os pais, feridas que não são curadas, tem dificuldade até de dizer Pai nosso que estás no céu, de se relacionar com Deus como Pai. Lembra aqui, irmãos, da parábola dos talentos, o homem que recebeu 1 talento. Ele enterrou o talento porque ele disse: eu sei que tu és rigoroso. Eu sei que tu és rigoroso, tu colhe onde não plantou, ajunta onde não espalhaste. Quer dizer, a visão distorcida que temos de Deus atrapalha toda a nossa vida. Daí é preciso cura. Eu preciso ter um relacionamento saudável com Deus. Não um relacionamento de alguém que vai me cobrar, vai me condenar, não vai entender meus problemas, não vai entender meus fracassos, não vai entender meus medos. Muita gente tem esse Deus rigoroso, né? E acaba se escondendo, como Adão se escondeu pensando que Deus ia matá-lo por causa do seu pecado, né? Então esse é o caso da mulher samaritana, que ao beber da água da vida, que é Jesus, e essa água da vida foi exatamente cura, água corrente, água viva, é uma água corrente. E isso falava para o salmista no Salmo 23 como refrigério. Água corrente, você já teve do lado de um riacho assim, cedo da manhã ou no cair da tarde, até o burburinho da água nas pedras é terapêutico. Você ficar ali olhando a água correr e nunca parar, sempre correndo, isso é terapêutico, é descanso. O salmista canta isso no Salmo 23. Mas é impressionante, né, como alguns doentes emocionais enxergam nessa palavra de Jesus coisas alheias ao texto. Então veja bem, irmãos, presta bem atenção. Da próxima vez que você lê uma história na Bíblia da mulher adúltera, João capítulo 8, da mulher encurvada, Lucas 13, né, da mulher samaritana, João capítulo 4, quando você lê sobre o gadareno, quando você lê sobre as pessoas da Bíblia, você vai olhar nas entrelinhas a personalidade, o temperamento, possíveis feridas, como Tiago e João, que chega para Jesus pedindo para sentar do lado direito, do lado esquerdo, né? Isso revela a opressão que havia nos sentimentos, na alma deles, né? Isso é muito importante a gente estudar, porque a gente começa a perceber a Bíblia com um lado mais humano, mais real, mais concreto, né? Mais visível, de uma forma que a gente aprende também a compreender as pessoas na igreja, a compreender as pessoas em casa, né?
que essas respostas evasivas não é raiva que ela tem da gente. Às vezes é um assunto que ela está vendo que vai tocar e ela foge. Ela quer evitar. Ela não quer falar para você o assunto que realmente ela precisa falar, né? Daí nós vamos falar mais na frente sobre aconselhamento, tá bom? Fica com essa lição aí, dá uma olhada, se aprofunda para que Deus possa te dar mais entendimento sobre a psicologia cristã e nós voltaremos na próxima aula com um assunto mais palpitante ainda. Não falta não, que vai ser bênção de Deus para a tua vida. Até a próxima aula.